Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o dentinho do siso, ou o terceiro molar, ou o dente do juízo. Vamos saber se a gente deve ou não removê-los. Vamos lá? Muitas pessoas, muitos jovens vêm com a dúvida: eu devo ou não devo extrair, tirar o meu dente do siso? Eu separei 5 fatores importantes que têm indicação precisa de remover os dentes do siso. Isso não quer dizer que todos os pacientes têm que removê-los. Os dentes do siso são conhecidos também como os dentes do juízo. Eles começam a querer erupcionar em cavidade oral a partir mais ou menos dos 20 anos de idade. E isso depende de cada paciente. Tem pacientes que com 25 anos o dente consegue erupcionar e tem pacientes que ainda com 30 anos os dentes estão lá tentando erupcionar e não conseguem. Então, quando o paciente tem os dentes do siso em posição que a gente consegue diagnosticar em radiografia panorâmica, eles estão numa posição vertical, eles têm espaço nas arcadas dentárias para erupcionarem, a gente só acompanha esse processo de erupção e se eles erupcionaram, se eles nasceram na cavidade oral e estão encaixando em oclusão, não tem necessidade de removê-los. O único alerta, você deve higienizá-lo com mais cuidado. Principalmente o dente do siso de cima é um dente que a gente não consegue ver na higienização, né? O de baixo a gente tá com o espelhinho, consegue ver. O de cima a gente não consegue. Então muitas vezes ele, na escovação a gente pensa que higienizou e fica algum resíduo lá atrás. E é uma região difícil de a língua encaixar para também descobrir se tem algum resíduo ou não. Tem que passar fio dental nele também para evitar qualquer processo de cárie. Principalmente alguma cárie interproximal que a gente fala, que é entre um dente e outro, que possa acometer e prejudicar o segundo molar, que é um dente importante. Nós indicamos a remoção do dente do siso por quê? Primeiro, quando o dente do siso está mal posicionado, é quando o dente está deitadinho, encaixadinho ali, encostadinho no dente vizinho, é um dente que não vai conseguir erupcionar sozinho e ele pode causar alguns problemas. Um deles é a reabsorção radicular do dente vizinho. A força de erupção dele, a tentativa de erupcionar e não conseguir, pode causar algum grau de reabsorção da raiz do segundo molar. Um outro fator importante já deve ter acontecido com alguns pacientes, dele sair só um pedacinho e a gengivinha ficar lá descobertinha, mas não saiu por completo. Quando fica dessa forma, pode acontecer um processo que é muito frequente, que chama-se pericoronarite. A pericoronarite, ela acontece porque ele nasceu só um pedaço, só uma parte do dente, e dentro dessa gengiva que está em volta dessa superfície dentária, começa a entrar resíduo de alimento. E o resíduo de alimento, ele entra ali e a gente tem dificuldade, é natural ter uma dificuldade para remover, porque a cerda da escova de dente muitas vezes não alcança esse sulco, o fio dental não encaixa ali e esse resíduo de alimento ali pode causar uma inflamação na gengiva que envolve esse dente, que é o que a gente chama de pericoronarite. Então isso é uma indicação da remoção desse dente. Um outro fator importante, cárie. Então, da mesma forma que o dentinho tá deitadinho, encostadinho no dente vizinho, ele erupcionou uma parte, não conseguiu nascer o resto e tem esses resíduos que entram por esse sulco gengival, isso pode causar uma cárie nesse dente do siso. Então não é porque ele não nasceu por completo que ele não vai ter cárie, porque se ele tem qualquer exposição com o meio externo bucal, ele tem exposição com contaminações. Provavelmente o paciente só vai se dar conta de que o dente está cariado quando sofrer um processo de dor intensa. E aí é a hora de remover esse dente. Para evitar qualquer tipo de lesão de cárie ou pericoronarite, quando o dente já é diagnosticado que está nessa posição, que não vai conseguir nascer, a gente indica a extração dele. E um outro fator importante que indica a extração do dente do siso, né, uma complicação que pode acontecer se não extraí-lo, são os cistos. Existem alguns cistos que a gente chama de cistos de desenvolvimento. Que o dente, quando ele está fechadinho lá dentro, ele é envolto por uma cápsula, como se fosse uma placenta, que é o que vai ajudar ele a terminar de se formar para poder erupcionar. Muitas vezes, por alguma alteração genética, essa cápsula ela começa a expandir e a reabsorver, perder osso em volta da região do dente. É o que a gente chama de lesão cística. Quando acontece esse processo, também tem que ser removido esse dente, porque senão pode ter alguns prejuízos maiores, como até uma fratura patológica da mandíbula. Por isso que é importante fazer uma avaliação, de preferência com cirurgião bucomaxilofacial, fazer radiografias panorâmicas periódicas para avaliar o processo de erupção desse dente e se ele já não está desenvolvendo nenhuma patologia ali que está fechadinho interno, mas que já tem indicação da remoção dele. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, siga-nos nas nossas redes sociais, coloque suas dúvidas aqui nos nossos comentários, se você tem algum outro tema que gostaria de saber, que a gente vai planejar aí um conteúdo importante e interessante para você. E não deixe de curtir nossa página no YouTube, acompanhe nossos conteúdos por lá. Um abraço a todos!